सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वये नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौड़ीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनदपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकेतनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare. Etat ishanam ishasya prakristo pitat gunair najujjate sada atmastam yatha buddhi tadasraya. Etat ishanam ishasya prakristo pitat gunair najujjate sada atmastam yatha buddhi tadasraya. Gauriya Gaudiya Goshtipati, Gostipati, Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que, mesmo depois de gastar galões e galões de sangue, nós não podemos garantir que poderemos liberar uma alma condicionada. Não existe nenhuma certeza. Gaudiya Gostipati, Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que, mesmo depois de sacrificar galões de sangue, mesmo assim, não temos como ter certeza que salvaremos uma alma condicionada. Não existe nenhuma garantia. Porque a alma condicionada se reserva seus direitos pessoais, suas escolhas, seus desejos e tudo mais. Então, é quase impossível convencê-la sobre a verdade absoluta. Você pode continuar falando da verdade absoluta, mas isso bate no ouvido e sai pelo outro. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur disse, você pode pregar quanto você quiser, continuar pregando, mas essa pregação não dará nenhum resultado até que você se estabeleça em Namabhajana, no canto dos santos nomes, até que você se estabeleça no Acharan de Chaitanya Mahaprabhu, até que você alcance o sucesso a transmitir as glórias dos santos nomes para alguém. Então, o Harikatha, o Kirtana, até esse momento, vai bater nos ouvidos das pessoas e vai ricochetear de lá. Enquanto elas estiverem cheias de anartas, sujeiras, desejo de desfrutar da matéria. Em primeiro lugar, você tem que falar sobre eles, para eles, sobre a glorificação dos santos nomes. Quantos poderes os santos nomes têm e que eles podem fazer tudo, qualquer coisa. A nossa vida está dedicada aos pés de lótus do Senhor Supremo. Se eu for, de fato, um sadhu, se eu não for um sadhu, o que dizer? Um sadhu puro significa um Vaishnava. Sadhu é um Vaishnava. Vaishnava é um sadhu. Se for um sadhu ligado ao Tantra, ao Yoga, não. Isso não é possível. Isso é uma concepção equivocada. É uma concepção equivocada. Sadhu é Vaishnava. Vaishnava é sadhu. Nós não podemos usar essa palavra sadhu em outra circunstância. Porque sadhu significa, se você vai verificar na gramática sânscrita, você vai encontrar que aqueles que estão estabelecidos no Sat Dharma são sadhus. Sat Dharma é o Dharma da verdade. Somente aqueles que estão estabelecidos no Sat Dharma são sadhus. Se estiverem meio estabelecidos, não são sadhus. Eles têm que estar completamente estabelecidos. Então, Bhaktivinoda Thakur diz que aqueles que são sadhus, aqueles que são Vaishnavas, suas vidas estão completamente dedicadas aos pés de lótus de Bhagavan. Eles decidiram liberar todas as almas condicionadas pelo desejo do Senhor Supremo. O Senhor Supremo os manda aqui ao mundo material. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur diz, Satchidananda Bhaktivinoda Thakur speaking, uma vida devocional
que seja estabelecida por alguém, uma instituição devocional cheia de almas condicionadas, se ela está cheia de almas condicionadas, de almas caídas, pela ajuda de outras almas condicionadas, se alguém quiser organizar uma instituição espiritual, uma instituição devocional, eles não vão chegar a nenhum resultado efetivo. Vai ser como um teatro. Eles podem colocar todos para fazer esse seva, mas eles estão fazendo um teatro, porque são todas almas condicionadas. Uma instituição espiritual, uma instituição organizada, estabilizada, através de outras almas condicionadas, nunca poderá projetar, nunca poderá estabelecer a verdade absoluta diante do público comum, das pessoas. Impossível. Então, pelo contrário, eles não conseguem fazê-lo, porém, ao observar seu caráter sujo, seu comportamento, seu desejo de desfrute, as pessoas de fora, pelo menos, aqueles que são cavalheiros de fato, eles vão dizer, eles vão cuspir nesses falsos Vaishnavas, observando suas atividades sujas, imperfeitas. Ao observar todas as suas atividades imperfeitas, sujas, eles vão pensar, nós somos muito melhor do que vocês. E essa é a condição atual, o que é algo muito doloroso. Algo muito doloroso. Guru Padma muitas vezes me costumava dizer, frequentemente ele dizia, Kolikale sadhu pava kutin janiya sadhu guru rupe Krishno ali aila nodia. Você sabe essa frase em Bengali? Guru Padma costumava dizer, Kalikale sadhu pava kutin janiya sadhu guru rupe Krishno aila nodia. Em Kali Yuga, para encontrar um verdadeiro sadhu é realmente muito, muito raro. Muito, muito, muito raro. Tão raro, que nós não podemos nem explicar. Então, Gauranga Mahaprabhu, pessoalmente, veio na forma de um sadhu. Kalikale sadhu bhava kutin janiya Sadhguru Rupe Krishna Aila Nodia. Gauranga Mahaprabhu quis nos mostrar o que significa ser um sadhu. O que quer dizer um sadhu? Então existem pessoas materialistas que se acham importantes. Pessoas materialistas que se acham importantes sugerem que Bhaktivinoda Thakur, por que você está colocando tantas restrições? Por que você não permite que todos entrem no Gauranga Bhajana, no âmbito do Bhajana de Gauranga? Deixe. Quantos preconceitos? Deixe que eles entrem. E aí, quem vai sobreviver, sobrevive. Quem não vai sobreviver, não sobrevive. Você vê, as outras organizações são todas abertas. Essa, aquela. De coração aberto eles estão. E o seu coração é bem pequeno. O coração deles é enorme. Na verdade, é porque eles são sem coração. Por isso que parece que é grande. Essa é a natureza de Mayadevi. De alguma maneira, Mayadevi faz um plano. Bhaktivinoda Thakur diz, por favor, nós não podemos aceitar suas propostas. Nós não podemos aceitar suas propostas. Shri Chaitanya Mahaprabhu distribuir esse Dharma para todos, se as pessoas estão totalmente contaminadas. Ele disse isso 200 anos atrás, quase. Porque Gauranga Mahaprabhu se foi e alguns anos seus companheiros eternos ainda estavam aqui, mas Bhaktivinoda Thakur, 160 anos atrás, percebeu que nesses últimos 300 anos, quanta contaminação se espalhou, quanta contaminação entrou na sua Gauranga Sampradaya, inimaginável.
Nesses 300 anos, quanta contaminação, quanta? Oh, nós não podemos nem imaginar. Tudo contaminado nesses 300 anos. Então, toda essa contaminação, o Siddhanta equivocado, a etiqueta equivocada, o caráter equivocado, tudo deve ser retificado pelos acharyas. É o dever desses acharyas fazer isso, purificar a sampradaya, o sistema da sampradaya. Se o sistema de uma sampradaya se contamina, é muito difícil verificá-lo. Então, eu já pedi a todos, não prestem atenção em coletar dinheiro. Prabhupada também disse, não prestem atenção em fazer templos aqui e ali. Isso vai trazer muita sujeira e atividades ilícitas. Tomem cuidado para criar as crianças que chegam no ambiente devocional, não com educação material, mas com educação espiritual. Eles vão ter que ver o comportamento de um verdadeiro acharya, do seu comportamento, do seu conhecimento do Shastra. Eles vão aprender o Shastra, eles vão saber o que é a verdadeira humildade. Não permita que eles se tornem trapaceiros, como você tem permitido aos seus discípulos a serem trapaceiros e pensar só em dinheiro. Muitas vezes, eu pedi para você, você permite que uma alma condicionada se torne seu discípulo, que ele recite o Bhagavatam. Mas não faça isso, não permita isso. Não permita esse tipo de atividade ilegal. Você só quer ganhar nome e fama. Veja a audácia. Um discípulo caído, uma alma caída, tão caída, que Santa Goswami Maharaj poderia bater nele com um chinelo de madeira. Uma vez eu entrei no quarto dele e tranquei a porta. Por que você está deixando ele? Quem deixou ele falar? Dar Bhagavad-gita, aquela alma condicionada, você ficou quieto. Porque você permitiu casamentos dentro do templo. Esse homem já se casou 3, 4 vezes. Só porque ele te deu dinheiro, você aceitou que ele se case de novo aqui, você vai destruir a vida dos brahmacharis que estão aqui dentro. Eu entrei no quarto desse discípulo e falei, quem permitiu você para dar Bhagavad-gita? Gurudeva permitiu? Ele não disse nada para mim. Eu respondi de Shambhava. Essa é a condição atual. As coisas estão assim, com instrumentos musicais, eles chamaram uma tia lá, uma senhora chamada de tia, que fica com ela no quarto. Ele diz, qualquer problema, você vem até mim, eu posso dar conselhos. Eu falei, nessa condição, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quem não sabe? Essa é a condição. Então, dessa maneira, tudo é permitido. Em Delhi, um tolo convidou as pessoas da mídia, venham. Contratou um elefante. Sentou em cima do elefante, de frente das câmeras. Câmera para trás, câmera para cima, câmera para o lado. E eu dou risada. Que condição é essa? Até uma câmera até aqui, atrás. Todos os lugares, cheio de câmeras. Mas ele não sabe que o Senhor Supremo também tem uma câmera em cima dele. Uma câmera de segurança, para ver se você vai receber o resultado. Mas você mesmo assim não abaixa a cabeça aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. Bhaktivinoda Thakur diz, não, a gente não vai permitir. A gente não vai permitir que qualquer pessoa entre no âmbito devocional, mas agora, vem, você mesmo. Toma Harinama Diksha, agora vai no templo. Vai adorar. Como que a gente vai poder receber algum resultado dessa maneira? Como? O resultado espiritual não é tão fácil. O avanço
Se você fizer uma operação pente fino, você vai encontrar quem realmente está aí, seguindo o Prabhupada original. Todo mundo poderia dizer, eu estou seguindo o Prabhupada. Mas você vai entender, se você segue todas as regras de Prabhupada, aí você vai entender quanta atenção é necessária. E os tolos querem aceitar isso, aceitar esses falsos Vaishnavas. Mas nós temos que carregar as ordens de Prabhupada, nós não podemos esperar outra coisa. Aqueles que estão ouvindo a verdade absoluta, eles vão até essa pessoa e vão colocar veneno no ouvido deles para que essa pessoa vá embora. Eles fazem muita política, eles são os melhores a fazer manipulações. Eles não conseguem fazer isso externamente. Mas eles começam a mudar o comportamento e vão colocando veneno de uma maneira muito sutil. Isso eles sabem fazer. Eles não podem liberar uma alma condicionada, mas eles podem destruir a vida de várias almas condicionadas e fazê-las cair. Isso eles fazem com facilidade. Então Bhaktivinoda Thakur diz, não é assim. Nós não podemos deixar qualquer pessoa entrar no âmbito dos santos nomes, no campo devocional do Hari Bhajana, Gauranga Bhajana, que é puríssimo. Nós não podemos permitir. É melhor, eu posso manter a Goshala vazia do que deixar uma vaca louca entrar e chifrar todo mundo. Isso eu não posso permitir. Bhaktivinoda Thakur dizia. Então, não existe serviço, não existe negócios, a condição econômica está caindo. Então, a maioria das pessoas, eles podem vir e tomar algum tipo de vantagem. Keshava Goswami Maharaj disse. Aqueles que não podiam, ouçam, aqueles que não conseguiram preencher os desejos do seu próprio coração, eles queriam ser políticos ou negociantes, de alguma maneira eles falharam. Eles tentam tomar vantagem no âmbito devocional. Eles vão conseguir entrar na Gaudiya Mata. Muito bom, eles vão dizer. Por quê? Você não conseguiu provar nada no mundo. Então, sua vida foi falhada. Agora eu tenho esse plano. Vou fazer o Vaishnava e o Guru de tolos e vou pegar uma posição lá e vou capturar tudo para mim. Muito bem. Agora o mundo inteiro vai ficar sabendo. Não? E depois? Srila Keshava Maharaj também dizia, todas as pessoas com comportamento imperfeito, eles estão vindo na Gaudiya Mata, entrando para tomar vantagens, acumular benefícios. Dessa maneira, todo o campo devocional está contaminado. De qualquer maneira, Bhaktivinoda Dhara não pode ser destruída, é verdade. Mas quem vai poder determinar isso? Esse tipo de paciência você tem que você vai procurar dessa maneira, procurar. Olha, o que é aquilo? Você tem esse tipo de paciência? Você não tem paciência nenhuma. Então, Bhagavan vem até aqui. Mas Bhagavan não é influenciado pela sua própria Maya. É a Maya dele. É a Maya dele. Ele é dono de Maya. Ela é a empregada dele, ela é sua serva. Então essa é a natureza do Senhor Supremo. E aqueles que estão inclinados a Bhagavan Shri Krishna, aqueles que são sadhus puros, suas mentes, seus corações, estão sempre repousando nos pés de lótus do Senhor. A sua inteligência, buddhi, a sua mente, manas, sempre repousando nos pés de lótus do Senhor Supremo. Eles nunca podem ser contaminados com a Maya. O problema principal qual é? De alguma maneira, os ensinamentos de Prabhupada podem ser protegidos de alguma maneira, mas
esses traidores da nossa Sampradaya, na nossa própria Sampradaya. Como no caso daquele rei muçulmano. Como no caso daquele rei muçulmano. O que aconteceu naquela época? Algum informante, um espião. Cada governo, a América, a China, todos eles têm espiões. As pessoas não sabem. Parecem pessoas que estão vivendo normalmente como eu e você. Mas eles estão pegando informações para mandar. Dessa maneira. Então, naquele dia eu estava falando sobre algo prático, sobre um exemplo prático. Naquele dia, um lutador, ele lutava para a liberdade, ele era muito famoso, muito poderoso, ele costumava falar diante das crianças, dos jovens de 15, 16, 17, cheios de sangue quente, ele falava. Dava grandes aulas. Na floresta ele ia fazer isso porque os britânicos poderiam puni-los e prendê-los. Os britânicos deram uma quantidade alta de dinheiro se alguém cortasse a sua cabeça. Eles iam fazer essa recompensa para quem cortasse a cabeça desse homem. E esse homem disse, não existe luz. Só tinham tochas de querosene ali. E os jovens sentados e ouviam, vocês estão prontos para dar a vida pela Mãe Terra? Não? Veja. A condição da Terra-mãe. E eu vou dar a minha vida, eu vou dar a minha vida. Todos os jovens diziam. De fato, eles deram a vida. E, de alguma maneira, o nome dele era Mastada. Ele teve problemas porque a polícia britânica fazia uma operação para tentar capturá-lo. Então, um professor de escola, uma vez, disse, você pode manter ele aqui, eu vou guardar e vou esconder esse herói, esse agitador. Então, ele se mudou de roupa, ele deu um jeito para chegar na casa desse professor. E o professor ficou muito contente, ele ficou ali, escondeu ele num lugar muito secreto. Deu comida também. Mas ninguém sabia que aquele homem que estava ali, na verdade, era um espião. Foi ele que informou os britânicos onde estava aquele fugitivo. Ele pegou o dinheiro e a polícia prendeu ele. Torturou ele de uma maneira incrível, inacreditável. E depois um outro lutador, pela verdade, um outro foi e deu uma grande punição para esse professor de escola que era um traidor. Era um traidor. Ele matou ele e foi embora. Agora desfruta do dinheiro, ele disse. Nós queremos fazer a mesma coisa com a reputação do nosso Guru Varga. Nós queremos desfrutar da reputação do nosso Guru Varga. Nós queremos desfrutar da reputação do Guru Varga. Bhaktivinoda Thakur queria dizer muitas coisas, apontar muitos pontos, mas as pessoas não queriam prestar atenção. Rupa Sanatana, por exemplo, dizendo, meu Gurudeva é isso, meu Gurudeva é aquilo. Vocês sabiam? A maioria das pessoas não tem ideia, meu Gurudeva, meu Gurudeva, meu Gurudeva, eles dizem. Eles querem usar a reputação do Guru. Se você por acaso conseguiria obter o mesmo resultado sem falar dos seus gurus, por conta própria? Na Vyasasana eu estou dizendo isso. Eu poderia fazer uma operação plástica em você, ninguém vai saber quem você é, mudar sua roupa, o mesmo homem. E eu permito que você vá para a Itália, para a França, essa pessoa. Mas eu vou dizer que você não pode dar a identidade do seu guru. Você vai conseguir pregar? Não, ele não vai conseguir. Mas um verdadeiro sadhu você joga em qualquer lugar. Mesmo numa subfloresta, ele vai conseguir pregar, porque o Senhor Supremo aqui se responsabiliza por ele.
body color, everything, and don't Você give pode mudar até a cor do corpo dele, mas não dê a Elavin, identidade don't dele. give the identity of a Gurudev. Não diga You quem é go seu alone. guru. Vamos ver se você vai conseguir pregar You can sozinho. write in diary what I am speaking. Escreva num diário o que eu estou They dizendo. can, alone they can go. Without giving the identity of Sozinhos, Bhakti os sadhus verdadeiros fazem. Eles não precisam falar do guru. alone they can preach. Sozinhos eles How conseguem much pregar. money? This way, whole world is changing. Então, dessa maneira, infelizmente o We mundo like inteiro to está sendo take undue trapaceado. advantage of Nós our gostaríamos de reputation obter of our alguma Guru. vantagem da This way. reputação do nosso Guru Varga. Are a sadhu need not take undue advantage of Um sadhu não precisa tomar Automatically vantagem people do can look Guru. at him and Automaticamente as pessoas podem olhar para ele e entender. Automatically. Automaticamente. Eles poderiam entender. So, I was discussing Então, nós estávamos analisando ontem, eu estava the last analisando ontem, sloka. o último verso Follow, what is that? 11 canto, do 14 11º chapter, canto, capítulo last 14, sloka, already o done. último verso. Up to 46 I told. 46. Então, até o verso 46, nós Touch and analisamos. go further. Então, nós vamos mencioná-lo Here it is novamente e written, vamos continuar. Bhagavan wanted to Aqui show está how to escrito get control que over Bhagavan quis yourself. mostrar como se controlar, como controlar a si mesmo. Evam samahita matir mevatmanam atmani vichaste moi sarvatmano yotir jyotisi sangyutam. Evam samahita matir mameva atmanam atmani vichaste moi sarvatmano yotir yotisi sangyutam. This way, Bhagavan speaking, Dessa maneira, your Bhagavan disse, concentration should be full concentration. você tem que se concentrar Complete plenamente. Just Concentrar like one completamente. jyoti going to Assim como um submerge ponto de another luz pode jyoti entrar dentro de outro ponto de luz, This você tem way, que se tentar concentrar em mim, with full meditation, diz you Krishna. try to concentrate in me. Atmani, Atmo Sanjog Karibe. Dhanena itvam, this kind of complete meditation, dhanena Esse tipo de, itvam de meditação sutip plena, jinjato yogina manaha. Dhanena itvam, this kind of Dhanenetvam, meditation, very esse tipo de powerful. meditação muito Jinjato poderosa. yogina manaha, those who like to get in connection with me, yogina manaha, Aqueles que querem se conectar Sandhyasatyasu comigo. nirvanam dravyagyano kriya brahmaha. Again I can go to Chaitanya Chaitamrita. Novamente nós poderíamos ir ao Chaitanya Guru Charitamrita. Varga also used to speak. I am also their O nosso Guru children. Varga também I am their falava. son. E We eu are sou also um their filho children. deles, todos They nós used to somos say, filhos deles. Dvaite costumavam dizer, bhadra bhadra sab manodharmo ei bhalo, ei mando, ei sab brahmo. Do you follow? Você está acompanhando? Você ouviu? Nunca. Dvaite bhadra bhadra sab manodharmo ei bhalo, ei mando, ei sab brahmo. So long as Então, you have a dual conception, enquanto você tiver uma concepção dual, you can never get você satisfaction, nunca vai poder complete se satisfaction. satisfazer completamente. Dual conception can Uma drive concepção you, dual poderia and you levar can make você accident here, e você there, poderia fighting, collusion. brigar, cometer, ter acidentes. You can say, then why E Prabhupada used to Prabhupada say poderia, this way? você poderia dizer, por que Prabhupada Prabhupada also follow. fala dessa You don't maneira? understand. Você não He is entende. coming as Ele Acharya. vem como um acharya. Those who are Acharyas, Aqueles que they são have that acharyas duty to têm point o out direito, all o the dever de apontar os erros, os defects. defeitos. Otherwise, Caso contrário, não. that is completely separate. Então isso é algo completamente speaking separado. about bondage. Eu estou falando da alma condicionada. They are elevated personalities deputed by Então Bhagavan. as personalidades They like to elevadas rectify the situation. They like to sow the torch. que foram This apontadas, way, escolhidas you pelo see, Senhor Supremo, eles like gostam de in the acender uma cinema lanterna, hall como or theater no hall. teatro. Eh? If you come Se você late, chega tarde, then the light man o coming homem, o was going to lanterninha say, vem, your seat number is fala, there. a sua cadeira está lá, ele vai com uma
lanterna até ali te levar. Ele falava, você pule 5 cadeiras, é aquela ali, número 6. Dessa maneira, nosso Guru Varga poderia nos mostrar a direção correta, a luz no caminho da nossa prática devocional, como alcançar aquele mundo eterno. Mesmo um homem não pode nem ir até os planetas celestiais. Hoje em dia é quase impossível. Ele não consegue ir até Brahmaloka. Não consegue chegar nesse nível, porque nós estamos completamente contaminados. A pureza só pode ser mantida através de uma ótima associação e do Harikata. Mas essas duas coisas têm sido negligenciadas hoje em dia. Dvaite bhadra bhadra sab manodharma, ei bhalo, ei manda, ei sab brahma. Então, eu posso falar de um incidente específico. Um incidente que aconteceu, Srila Shanta Goswami Maharaj, quando ele era um menino. Prabhupada disse, tinha talvez uns 12 anos. Prabhupada disse, Radharaman Prabhu, você poderia ir até o templo de Dhaka para mandar essa carta lá? Sim, eu posso ir. Um menino. Sim, eu posso ir. Não tinha não. Ele nunca disse não para Prabhupada. Sim, eu vou. Ele pegou o bilhete. Então ele chegou cedo, então ele escolheu uma cadeira boa para ele ficar cantando os santos nomes. Então, de repente o barco ficou cheio e velhos de idade, senhores de idade vieram. Olha, esse aí é o menino um sado? Os velhos estão de pé e esse menino está sentado. Aí ele falou, claro, eu vou levantar. E ele ficou de pé, sem conversar com ninguém, sem brigar com ninguém, cantando os santos nomes. Depois disso, o homem do ovo veio com o ovo vermelho. E Shanta Goswami Maharaj se esquivou porque aquilo estava contaminando e o velho falou, veja, isso é uma coisa para comer. E ele está fazendo cara de nojo, veja, isso é um assado por acaso? Desnecessariamente eles estavam criticando. E depois o que aconteceu? De repente apareceu uma nuvem densa e uma grande tempestade chegou. E o barco começou a oscilar, assim. E o homem do barco disse, a nossa situação está fora de controle. Por favor, todos, chamem o Senhor Supremo, que Ele possa nos proteger ou não. E todo mundo começou a chorar, especialmente esse homem que estava insultando o jovem Brahmachari, discípulo de Prabhupada. Tudo que eu carreguei, tudo que eu estou fazendo, o casamento da minha filha, o que vai acontecer se eu morrer? Alguém falou, para de chorar, chame o Senhor Supremo. Ele falou, não, o Bhagavan não vai me escutar. O Bhagavan vai escutar aquele menino. Agora eles foram para o menino. 5 minutos antes eles estavam xingando ele. Tolo, patife, tudo. Eles não ajudam o pai e a mãe, querem virar monges para não ajudar os pais. São preguiçosos. This is the condition of now those who are against me, I declare openly here. Eu declaro isso abertamente. They cannot point at Baba Sandana. Eles nunca vão poder dizer, o Baba me mandou aqui. Solenemente posso dizer. Pouquíssimos. Somente agora, se eu começar a deixar com que eles saiam pregar por aí, a partir de amanhã, eles vão fazer uma grande colmeia. Até ontem eles eram contra mim. Mas se eu deixar eles fazerem tudo o que eles quiserem, eles vão vir até mim para ir fazer uma colmeia, para eles morarem em volta de mim. Eles fazem política, fazem tudo. Bhaktivinoda Thakur foi insultado. Disseram coisas pesadas contra ele. E eu pedi. Estava passando esse vídeo em todos os lugares. Eu pedi, alguém venha defender Bhaktivinoda. Ninguém veio. O mundo inteiro finge que não entende, então.
não quer entender. Essa é a magia de Maya. Eu pedi para eles em Hindi, inglês, bengali, em diferentes línguas. Ninguém respondeu para esse vídeo. Dá uma resposta. Bhaktivinoda Thakur foi insultado. Quanta audácia. Eles vão passar óleo nessas pessoas. Tem que amá-los. Caso contrário, eles vão chutar você e jogar você dentro do oceano. Você vai afogar. Você será forçado. Bhaktivinoda Thakur também. Vão dizer que Bhaktivinoda Thakur tinha atração pela esposa. Veja, isso a gente tem que escutar. Antes de ouvir isso, eu preferia morrer do que ouvir isso. Quem vai dar alguma resposta? Nesse mundo material, nós não podemos esperar nenhum julgamento, nenhuma compreensão perfeita. Essa é a condição do mundo material. O poder do dinheiro é o melhor poder no momento presente. Nada mais. Então, esse discípulo para quem você queria passar óleo, ele sabendo, permitiu que ambos ficassem no mesmo quarto. Ele permitiu que ele desse Harikata com música, que ele ficasse com aquela senhora. E esse discípulo agora chutou você. Ele chutou o Guru depois. Mesmo assim você não aprendeu a sua lição. Que condição? Então, somente alguns minutos antes, ele estava criticando o jovem Shanta Maharaj. E agora estava chamando por ele, se ele puder pregar, se ele puder orar, Deus vai nos escutar. Ele falou, eles pediram para ele, falou, olha, eu não sou um sadhu, eu sou só um menino, mas eu posso orar para o meu Gurudeva, porque meu Gurudeva é abençoado. E depois ele começou a rezar e depois de meia hora, todas as nuvens foram embora e o mar ficou tranquilo. O mesmo homem, poucos minutos atrás, estava criticando ele. E agora fala, que bom, ele que pode orar. Essa condição do mundo material, como você pode esperar? Por que você vai prestar atenção no blá 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 das pessoas? Você que está esperando que eles honrem você, que eles guiem você, que eles ajudem você? Como que você vai esperar? O mundo inteiro é feito de pessoas sem coração. Eu disse isso ontem, eu não quero encontrar nenhum cavalheiro. Porque eles têm máscaras de cavalheiros, máscaras de acharyas, eu não quero encontrá-los. Deixa que eles falam o que quiserem contra de mim, eu não ligo. Então, esse é o ponto aqui. Todas essas diferentes atividades, diferentes tipos de desenvolvimento de figuras, todas essas atividades diversificadas, algumas são boas, algumas são ruins, algumas são atraentes, por outra, você sente repulsão, algumas atração, tudo mais. Porém, tudo isso é um malabarismo de Mayadevi. Tudo isso é um malabarismo de Mayadevi. É um malabarismo de Mayadevi. Um menino pequeno de 15 anos, por acaso, eu não sei porquê, ele se tornou o número 1 jogador de cricket. Ele tem 15 anos, ele não terminou nem o colégio e se tornou um herói do cricket. Uma grande fama. Em 2 anos ele ficou famosíssimo. Em todas as esquinas ele é conhecido. E agora qual é o problema? Qual é o problema?
Esse menino era um menino ótimo, mas agora diferentes contaminações chegaram até ele. Muitas coisas chegaram para contaminá-lo. Ele não consegue entender. Ele está sendo contaminado por inúmeras coisas para fazer ele cair. Ele tem 15 anos, mesmo que ele tivesse 16, 17, 18, 20, se você continuar agindo de maneira imperfeita, o seu corpo se torna fraco, naturalmente. Ele não tem poder para digerir esse tipo de honra, mas mesmo assim ele está digerindo. Então, dessa maneira, quais são as bênçãos do Senhor Supremo? Qual é a maldição que o Senhor Supremo pode nos dar? Eu oro ao Senhor Supremo, por favor, não me mande muito dinheiro. Repetidamente eu digo, se vier muito dinheiro, onde eu vou guardar? Aí as pessoas malignas vão vir atrás de mim, pessoas sem caráter. Dessa maneira eu consigo correr, eu não preciso de nada. Eu posso arranjar 10 carros. Facilmente. Eu posso ir de ônibus, eu não preciso de 10 carros. Eu vou de trem local, porque para mim isso seria uma maldição. Todas essas contaminações poderiam vir, todos esses elementos indesejados poderiam vir e eu não poderei dar atenção suficiente para o bhajana. Eu posso mostrar para vocês um trapaceiro que trapaceou muito dinheiro da ISKCON. Se foi. Ele tomou abrigo de um outro guru, mas os ensinamentos dele são o mesmo. Ele arranjou um carro, um motorista. Veja, esse mesmo homem veio 16 anos atrás com esse Maharaj. Ele veio comigo até ali, onde eu morava, naquele lugar que quebrou. E eu estava escrevendo e eu vi esse sannyasi vindo, 2 sannyasis. Um sannyasi velho, ele, de acordo com os seus próprios cálculos, seria meu irmão espiritual. Na verdade, ele é discípulo de Bhakti Komuda Goswami Maharaj. Ele disse, Maharaj, ele falou para mim, esse outro sannyasi aqui quis encontrar com você, por isso que eu trouxe ele até aqui. Ah, ele quer aprender Shastra de você. Então ele quer vir até você. Eu falei, olha, eu não sei nada do Shastra, eu respondi. Eu já consegui olhar, perceber, olhando para o rosto dele, eu já percebi. Eu falei, não sei nada do Shastra, somente por ordem de Gurudeva eu escrevo alguma coisa. E aqui nem tem eletricidade, nada. Até para me testar, alguns acharyas começaram a dizer, mandar algumas senhoras para o meu ashram. Eu gostaria de ouvir algum Harikatha. Eu falei, você pode ir lá no templo de Bhaktivinoda Thakur. Lá de tarde tem Harikatha. Eu respondi. Claro. Nenhuma Mataji pôde entrar, entrou naquele lugar. Mas eles mandaram elas até lá. É muito docemente. Maharaj, eu quero ouvir seu Harikatha. Eu falei, sim, você vai ouvir Harikatha lá na casa de Bhaktivinoda Thakur. Eu sabia que era um plano. Então, dessa maneira, uma chamada telefona. Dê esse telefone para o Baba. Eu falei, olha mãe, eu respondi, eu posso falar com você depois, eu respondi. E o problema agora é resolvido. Muitas vezes eles mandaram, fizeram isso. Eles acham que todo mundo é igual, que todo mundo corre atrás de luxúria barata. Eles pensam que é assim. Então, ontem, um devoto disse, eu já avisei meu pai e minha mãe, eles querem fazer algum arranjo tão sujo que eu seja forçado a quebrar o meu voto de brahmacharya, de sannyasi, e pule dentro do fogo. Eu dei um aviso para meu pai e para minha mãe, se vocês fizerem isso, vocês vão poder perder tudo. Cuidado, que isso é uma grande ofensa. Um grande aviso disse, não faça isso. Então, todo mundo quer fazer você quebrar a sua resolução, sua promessa. Querem que você quebre seu comportamento, sua força espiritual, tudo. Eles querem que você quebre, ninguém quer ajudar.
É muito raro. Então, por sorte, se alguém conseguir isso, isso é muito raro. Você receber uma pista pela qual você poderia ir adiante. Se você perdê-la, porém, dia a dia, muitas pessoas vão perdendo a fé. Estavam quase se retificando, a intoxicação se foi, mas pá, cai por outro motivo. Mas devido a outro chute, acaba. Então, existe um ótimo network. Eu também estou pronto, eu não tenho objeções. Não faz diferença para mim. Se eu for fazer o Parikama de Govardhana, fazendo bhajana solitário, eu queria falar sobre isso, então esse sannyasi veio querendo aprender Shastra. Eu sabia que ele não vinha, eu posso ver. Esse cara não... Eu falei, eu não tenho Shastra Gyana. Respondi, Gurudeva mandou para mim, eu escrevo alguma coisa. Mais tarde, eu pude ver. Esse sannyasi era um trapaceiro. Completamente. Pleno trapaceiro, número 1. Ele, para trapacear os homens ricos, coletava dinheiro, arranjou um carro, um motorista, pagando o motorista, ia de carro para Vrindavan, para cá para lá. Eu caminhava por aquele lugar a pé como um mendigo. Veja a diferença. No mesmo templo, o carro estava parado, eu estava sentado dentro do carro. E o motorista estava lá. E ele olhando de cima abaixo para mim. E eu dei risada. Eu caminhando com um mendigo. Ele quis provar quanto ele ficou grande, quanto ele era famoso. E eu estava dando risada. Ele não sabe que se eu soubesse, eu arranjaria 10 carros daquele. 10, não um só. Mas eu não quero isso. Eu detesto trapacear as pessoas. É por isso que eu recebo esse tipo de pranama. É isso que eu espero. Vou esperar isto como... As pessoas podem lutar contra mim, podem ir contra mim, simplesmente porque eu estou tentando do meu melhor para que eles alcançam verdadeira bênção. Então, lembre-se, essa palavra você tem que se lembrar. Então, dessa maneira, um yogi pode entender Então, eu não tenho dor. Você tem que se lembrar dessa palavra, o Senhor Supremo dizendo, dessa maneira um yogi pode entender a minha forma espiritual, tudo isso, se ele está estabelecido em Advaya Gyana Tattva, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma quantidade de dinheiro poderia perturbá-lo. Nirvanam significa terminado, a concepção dual terminou. Ele poderia olhar para todos os lados e ele só vai ver Bhagavan. Advaya Gyana Tattva. Por que eu deveria prestar atenção nessa concepção dual? Por que nós iríamos colidir uns contra os outros se não existe nada? Não existe nada sem o Supremo, somente o Senhor Supremo. Se o Senhor Supremo quiser me matar, que ele me mate. Então, esse é o último verso, e nós temos que entender esse ponto. É por isso que eu me demoro explicando isso. Então, todas essas concepções fazem como uma magia, como um mágico, sabe? Como P.C. Sarkar. Ele era um mago. Em público ele fazia, de alguma maneira, tinha um problema com a linha, ia levar 5 horas para arrumar, e as pessoas todas no trem. De repente eles descobrem que era ele que estava fazendo uma magia. Nós queremos ver a mágica. Eles desceram. P.C. Sarkar fez uma mágica. Ele falou, saiam todos do vagão. Depois disso, P.C. Sarkar disse, cadê o trem? O trem está ali. Eles olharam, o trem não estava lá. O trem estava lá. Eles tinham desaparecido, todas as malas deles estavam dentro do trem. Mas o trem tinha desaparecido, eles começaram a gritar, cadê o trem? Eles começaram a chorar. Esse mago chamado P.C. Sarkar. Ele fez o trem desaparecer. Então, uma vez em algum lugar ele tinha que chegar às 4.
All Ele chegou people às 5h30 e as started, we pessoas have estavam value todas of our gritando, a time. gente comprou You o promised at bilhete, 4 o'clock você you can prometeu come. que você estaria I aqui come às 4 4 da o'clock. tarde. 4 Eu vim às o'clock. 4 da tarde. Now 5 o'clock over. Ele falou, agora com You watch 5h30, you ele falou, olhe para os watch your relógios. Eles wristwatch. olharam os relógios, estavam todos às 4 horas. Magic. So Ele now fez you essa mágica understand the também. magic of Então Bhagavan. agora, entenda a mágica do Senhor If one Supremo. material magician, Se um homem material in our consegue childhood enganar as pessoas desse jeito, na minha infância eu magician vi in the street, os mágicos very na poor, rua, going to numa put situação, one knife, one pessoas small muito pobres, daughter, ele colocava from uma filha knife com here uma to faca there. aqui, a faca atravessava o pescoço After dela. that, is why I'm learning Depois, from Kamakha. It's so poor. They are not getting money. Ah, nice and magician. eles não estão ganhando dinheiro. Eu vi. Anyway, so you see Então, that dessa magic maneira, spell of Maya. vejam, a magia de Maya é Whereas one assim. magician have power, Se um mago comum tem poder, imagina Maya. one yogi can show power. Um yogi também pode mostrar poderes What mágicos. is the power of Bhagavad Maya? Now Qual é o you think poder de over and Bhagavat again. Maya? Pense What de novo e de solution you novo. can find? Qual solução você pode Only achar? Saranagati. No other. Somente So Sharanagati, up não to tem this outro point I had caminho. to Então, stop. aqui eu preciso parar. Tenina suti brena junjato yogina manaha sangya satyasu asu nirvanam dobya jnano kriya brahmaha iti srimad bhagavate mahapurane paramahansam sangitayam vaiyasikyam ekadasa skande chaturdasa odhyaha samapta vanchak. Com que verso eu comecei? Etad ishanam ishasya prakritisto pitad gunair najujjate sada atmastam yatha buddhi tadasraya. Vanchakalpatursi ki pasi.